Você já se pegou observando uma multidão e sentindo que, embora o seu corpo esteja ali, a sua mente habita um continente completamente isolado? É uma sensação estranha e persistente de que você possui um código interno que ninguém mais consegue decifrar. Muitos chamam isso de autenticidade ou de um sinal de que nasceram na época errada, mas a psicologia de Alfred Adler oferece uma perspectiva muito mais profunda e talvez um pouco desconfortável. O que você chama de ser diferente pode ser, na verdade, uma construção meticulosa da sua própria mente para evitar um dos maiores medos humanos, o risco de ser apenas mais um. Alfred Adler, em sua vasta obra sobre a psicologia individual, explorou como o sentimento de inferioridade nos empurra para caminhos de compensação, onde criamos uma bolha de exclusividade. Se eu sou diferente de todos, então eu não posso ser comparado a ninguém. Se eu sou incompreendido, as regras comuns de sucesso e fracasso social não se aplicam a mim. Essa barreira invisível que você sente não é um muro que o mundo ergueu ao seu redor. É uma fortaleza que você mesmo pode ter construído para proteger sua fragilidade. O problema é que toda fortaleza, com o tempo, se torna uma prisão. Entender por que você se sente deslocado é o primeiro passo para descobrir se você está realmente acima da média ou se está apenas se escondendo da vida por trás de um pedestal de solidão. Prepare-se para questionar cada justificativa que você deu a si mesmo até hoje, pois o que vamos revelar agora pode mudar permanentemente a forma como você enxerga o seu lugar no mundo. O paradoxo do observador exilado. Imagine-se em uma festa ou em uma reunião de trabalho, onde todos parecem compartilhar uma sintonia invisível, enquanto você se sente um estrangeiro em terra nativa. Você observa os gestos, as risadas e as conversas triviais com um distanciamento quase clínico, como se estivesse analisando uma espécie diferente através de um vidro reforçado. Esse é o paradoxo do observador exilado. Quanto mais você se convence de que é diferente, mais você se afasta da experiência real para se tornar um juiz da experiência alheia. Segundo Alfred Adler, em seu livro A Ciência da Natureza Humana, capítulo 2, esse distanciamento não é um acidente geográfico da sua personalidade, mas uma manobra psicológica altamente estratégica. Ao se colocar na posição de quem observa de fora, você automaticamente se retira da arena, onde as pessoas são julgadas, rejeitadas ou expostas. É muito mais seguro criticar a superficialidade do mundo do que mergulhar nele e correr o risco de ser visto como alguém comum. Esse sentimento de ser diferente atua como uma lente de aumento que distorce a realidade, fazendo com que pequenos desajustes pareçam abismos intransponíveis. Você foca tanto na sua singularidade que ignora os pontos de conexão, criando uma barreira que impede o julgamento da sua própria performance social. Se você não joga o jogo, você não pode perder, certo? Mas o preço dessa invencibilidade é o isolamento profundo. O que você interpreta como uma característica inata é, na verdade, um escudo que você levanta toda vez que a proximidade com o outro ameaça a sua imagem de perfeição isolada. A pergunta que fica no ar e que moldará o nosso próximo passo é: até que ponto essa sua verdade particular é real ou apenas uma proteção que você criou para não ter que enfrentar o senso comum? A arquitetura da lógica privada. Você já sentiu que possui um conjunto de regras e verdades que ninguém mais entende? Alfred Adler, em sua obra clássica, O Sentido da Vida, capítulo 3, define isso como a lógica privada. Diferente do senso comum, que é a inteligência compartilhada pela comunidade para resolver problemas práticos, a lógica privada é um sistema fechado que você criou para dar sentido ao seu isolamento. É como se você vivesse em um país com uma constituição de um único habitante. Essa arquitetura mental serve como uma blindagem emocional. Se o mundo não segue a sua lógica, então o problema é o mundo, e não a sua incapacidade de se adaptar. Você justifica a sua distância dizendo que as pessoas são superficiais, que os valores atuais são vazios ou que ninguém possui a sua profundidade. No fundo, essa lógica particular é uma ferramenta de proteção contra o sentimento de inferioridade. Enquanto você se mantiver fiel a esse sistema de crenças exclusivo, você nunca precisará submeter suas ideias ao teste da realidade coletiva. É uma forma de manter o controle absoluto sobre a sua narrativa, evitando que o senso comum exponha as suas falhas ou a sua humanidade comum. O isolado se sente seguro em sua ilha lógica, porque ali ele é o rei, o legislador e o único cidadão. Mas viver sob uma lógica que só você entende é o caminho mais curto para a desconexão total. O que acontece quando essa sua verdade individual começa a colidir com a necessidade inevitável de cooperação humana? É aqui que o seu roteiro de vida começa a se transformar em uma obra de ficção perigosa. O estilo de vida como roteiro de ficção pare.
E pense por um momento. Qual é a história que você conta sobre a sua própria origem? Alfred Adler, em seu artigo científico sobre a técnica da psicologia individual, explica que todos nós consolidamos um estilo de vida por volta dos 5 anos de idade. Esse estilo funciona como um roteiro de cinema que você escreveu quando ainda era uma criança tentando entender o seu lugar na hierarquia da família. Se naquela época você se sentiu deixado de lado, sobrecarregado ou simplesmente invisível, você criou uma conclusão lógica para sobreviver. Eu sou o diferente. Eu sou o deslocado. O problema é que você cresceu, mas o roteiro continua o mesmo. Você agora é um adulto interpretando um papel infantil de exclusão em um cenário que mudou completamente. Você busca ativamente situações que confirmem essa sua narrativa de isolamento, ignorando convites, interpretando silêncios como rejeição e transformando coincidências em provas de que você não pertence a lugar nenhum. É uma autoficção perigosa, onde você é o protagonista incompreendido. Esse personagem deslocado que você interpreta serve para manter a coerência de uma história que você decidiu contar a si mesmo há décadas, para não ter que reescrever a sua identidade. Manter esse roteiro de ficção traz um conforto mórbido, pois o roteiro é previsível, mesmo que seja solitário. Mas o que aconteceria se você percebesse que a sua diferença não é um destino selado pelo passado, mas uma escolha de direção que você faz todos os dias? A verdade é que esse papel de vítima do destino ou de gênio solitário esconde algo muito mais ambicioso, algo que a sua mente usa para se sentir secretamente acima de todos os outros. A superioridade disfarçada de inadequação. Você já sentiu um estranho orgulho em não se encaixar? Como se o fato de ninguém te entender fosse na verdade um atestado de que você é mais complexo e profundo que os outros. Alfred Adler, em seu livro A Psicologia Individual, capítulo 5, expõe uma das maiores armadilhas da mente. O complexo de superioridade que se esconde atrás de um complexo de inferioridade. Quando você diz que é diferente demais para este mundo, você está criando um troféu com as cinzas da sua solidão. A mente transforma o peso do isolamento em um símbolo de refinamento intelectual ou espiritual para evitar a dor de ser apenas mediano. É muito mais fácil acreditar que você está sozinho no topo de uma montanha porque ninguém consegue escalar até lá, do que admitir que você tem medo de descer e interagir na planície com as pessoas comuns. Esse sentimento de inadequação é uma máscara perfeita. Ao se sentir inadequado, você ganha o direito de não competir, de não se arriscar e de não ser comparado. Se você é um gênio incompreendido, o seu fracasso social não é uma falha de habilidade, mas uma prova da ignorância alheia. Você usa a sua diferença para olhar de cima para baixo para aqueles que parecem felizes com coisas simples. Essa arrogância silenciosa é o que Adler chama de compensação fictícia. Você constrói um pedestal de isolamento para não ter que enfrentar a realidade de que, no fundo, todos somos feitos do mesmo barro. O problema é que esse pedestal é estreito demais para permitir qualquer movimento real. E se eu te dissesse que esse afastamento tem um objetivo muito mais prático e estratégico do que você imagina? A finalidade secreta da distância social. Pare por um segundo e mude a pergunta de "por que eu sou assim?" para que eu me sinto assim. Alfred Adler, em seu livro O Sentido da Vida, capítulo 4, introduz a teleologia, a ideia de que nossos comportamentos não são apenas empurrados pelo passado, mas puxados por um objetivo futuro. A sua sensação de ser diferente não é um defeito de fábrica, é uma ferramenta de trabalho. A finalidade secreta dessa distância social é criar uma zona livre de expectativas. Se você se posiciona como alguém que não pertence ao grupo, você automaticamente se desobriga de seguir as regras do grupo. Você não precisa colaborar, não precisa se comprometer e, acima de tudo, não precisa falhar diante dos outros. O isolamento é o seu salvo-conduto para evitar as responsabilidades da vida social. É uma manobra de esquiva que Adler identifica como uma proteção contra o choque com a realidade. Ao manter as pessoas a uma distância segura, você preserva a sua autoimagem de perfeição ou de potencial inexplorado. No fundo, você teme que, se as pessoas chegarem perto demais, elas descubram que você é tão humano, falível e comum quanto qualquer um que você critica. A distância é o seu mecanismo de controle. Ela permite que você dite os termos de quando e como vai interagir, sem nunca se entregar totalmente. Mas viver para evitar riscos é também viver para evitar a própria vida. Essa sua diferença está servindo ao seu crescimento ou está apenas servindo como um escudo para o seu medo de cooperar? E o mais curioso é que, para justificar esse escudo, você provavelmente usa uma característica que considera nobre, mas que Adler vê como uma linha de defesa definitiva: o álibi da sensibilidade aguçada.
Você já usou a sua sensibilidade como uma justificativa para se retirar do mundo? É muito comum ouvir alguém dizer que sente demais, que percebe nuances que os outros ignoram, ou que a crueza da realidade é insuportável para uma alma tão profunda. Alfred Adler, em seu livro O Caráter Nervoso, capítulo 4, desmascara essa narrativa ao rotulá-la como um álibi existencial. A ideia de que você é sensível demais funciona como uma linha de frente defensiva contra o medo de ser testado e falhar nas tarefas comuns da vida. Ao se rotular como alguém de constituição psíquica mais frágil ou refinada, você ganha uma licença poética para não participar da arena social. Se o mundo é bruto demais para você, então você tem uma desculpa legítima para não competir por um emprego, para não insistir em um relacionamento difícil ou para não se posicionar em um conflito. Essa profundidade de pensamento que você tanto preza acaba se tornando uma âncora que te impede de navegar. Adler argumenta que essa sensibilidade não é um traço biológico imutável, mas uma ferramenta que a sua mente utiliza para aumentar a distância entre você e os desafios reais. É uma forma de dizer ao mundo que você é especial demais para ser cobrado como uma pessoa comum. Mas a verdade é que a vida exige participação, e usar a sua introspecção como um escudo é apenas uma maneira elegante de fugir da responsabilidade de cooperar. O que acontece quando essa obsessão pela própria dor e pela própria diferença consome toda a sua energia vital? É aqui que o seu isolamento deixa de ser uma característica e passa a ser um tipo de narcisismo silencioso que devora as suas chances de conexão real. O sentimento de comunidade versus o narcisismo do isolado. Você já parou para pensar que a sua obsessão por ser diferente é, na verdade, uma forma extrema de egocentrismo? Alfred Adler, em seu livro A Ciência do Viver, capítulo 6, introduz o conceito de Gemeinschaftsgefühl, ou o interesse social, como a única régua verdadeira para a saúde mental. Quando você gasta todo o seu tempo analisando o porquê de não se encaixar, você está com o foco totalmente voltado para o próprio umbigo. Esse narcisismo do isolado consome a energia que deveria ser usada para criar conexões reais e úteis com os outros. Você se torna o protagonista de um drama, onde o mundo é apenas o cenário da sua incompreensão. Para Adler, a pessoa saudável é aquela que consegue olhar para fora e perguntar como pode contribuir, enquanto o isolado olha para dentro e pergunta por que ninguém o nota da forma que ele deseja. Essa fixação na própria singularidade drena a sua capacidade de empatia, porque você está tão ocupado protegendo a sua essência especial que não consegue ver a humanidade comum que palpita ao seu redor. Você se sente superior em sua solidão, mas essa é uma vitória vazia que não produz nada além de mais distância. O interesse social exige a coragem de ser apenas um entre muitos, uma peça em uma engrenagem maior, algo que o seu orgulho de ser diferente não permite aceitar. No fundo, você teme que, ao se misturar, você perca a sua identidade, quando na verdade é na mistura com o outro que a sua identidade ganha um propósito real. E se essa busca por ser único estiver apenas escondendo uma expectativa impossível de encontrar alguém que seja o seu espelho perfeito? A miragem da conexão perfeita. Você já se pegou esperando por aquela pessoa específica, aquele grupo ou aquela comunidade que finalmente vai entender cada nuance da sua alma, sem que você precise dizer uma única palavra? Alfred Adler, em seu livro A Ciência da Natureza Humana, capítulo 7, discute como a busca pela alma gêmea ou pelo ambiente ideal é, muitas vezes, uma sabotagem deliberada da sua própria vida social. Ao projetar a expectativa de uma conexão perfeita e sem atritos, você cria um filtro impossível de ser atravessado por seres humanos reais. Essa é a miragem do isolado. Você busca alguém que seja exatamente igual a você para ter uma desculpa legítima para rejeitar todos os que são diferentes. É um mecanismo de defesa brilhante da sua mente. Se ninguém é profundo o suficiente, ou especial o suficiente para te acompanhar, a culpa da sua solidão recai sobre a mediocridade do mundo, e não sobre a sua incapacidade de tolerar a imperfeição alheia. Você usa esse ideal de pureza nas relações como um escudo para não ter que lidar com o trabalho duro de construir pontes com quem pensa diferente. Na lógica adleriana, o amor e a amizade são tarefas que exigem adaptação e compromisso, não um encontro místico entre duas metades idênticas. Enquanto você esperar pela conexão sem falhas, você continuará usando a sua diferença como uma justificativa para não se entregar a ninguém que possa te decepcionar. A grande questão é que a decepção faz parte do jogo, mas para quem baseou toda a sua identidade na exclusividade,
ser apenas mais um em um relacionamento comum parece uma derrota insuportável. E se a verdadeira liberdade não estivesse em ser único, mas na coragem de ser apenas um humano entre humanos? A coragem de ser comum. Você já sentiu que ser chamado de comum seria o pior insulto possível? Para quem construiu uma identidade sobre o alicerce de ser diferente, a ideia de normalidade soa como uma sentença de morte espiritual. Alfred Adler, em seu livro A Ciência de Viver, capítulo 8, apresenta uma ideia que pode parecer herética para a sua mente. A verdadeira saúde mental e a libertação definitiva residem na coragem de ser comum. Ser comum não significa ser medíocre ou sem talento. Significa aceitar a sua humanidade compartilhada, as suas falhas universais e o fato de que você não está acima das leis básicas da convivência humana. Quando você insiste em ser único, você se coloca em uma vigília constante, uma tensão interna para manter uma imagem que o mundo raramente valida. Essa busca por exclusividade é, no fundo, o medo de ser ignorado. Discutimos aqui porque a comunidade é o maior pesadelo de quem baseia sua identidade no isolamento. Em um grupo, você é apenas mais um, e a sua diferença perde o valor de moeda de troca para atenção ou privilégios. Aceitar ser comum é tirar o peso do mundo das suas costas e admitir que você tem as mesmas necessidades de afeto, erro e pertencimento que o vizinho que você tanto critica. A ironia é que, ao desistir de ser especial, você finalmente se torna livre para ser você mesmo, sem a performance da esquisiteza ou da genialidade incompreendida. Mas essa transição não é pacífica, porque o seu sentimento de diferença esconde uma competição silenciosa que você vem travando contra tudo e contra todos. O complexo de Caim e a competição invisível. Você já sentiu que a vida é uma espécie de tribunal, onde você está constantemente provando que enxerga o que ninguém mais vê? Alfred Adler, em seu livro A Ciência da Natureza Humana, capítulo 10, explora como o sentimento de diferença esconde uma competição silenciosa e feroz com o resto da humanidade. É o que podemos chamar de complexo de Caim. Uma disputa interna onde você se sente injustiçado pelo destino e, em resposta, se coloca em uma eterna batalha de superioridade moral ou intelectual. O indivíduo isolado não está apenas sozinho. Ele está em uma trincheira, medindo quem sofre mais, quem é mais profundo, ou quem possui a visão mais clara da triste realidade. Esse abismo competitivo que você cria serve para garantir que, mesmo na solidão, você saia vencedor. Se você não pode ser o mais amado, você será o mais incompreendido. Se não pode ser o mais bem-sucedido, será o mais consciente da futilidade do sucesso. Essa competição invisível é exaustiva porque exige que você desvalorize as conquistas alheias para proteger a sua própria diferença como um prêmio de consolação. Você olha para a felicidade dos outros com desdém, rotulando-a como ignorância, apenas para não admitir que inveja a simplicidade da conexão deles. Enquanto você enxergar o mundo como um adversário a ser superado pela sua singularidade, você nunca experimentará a paz da cooperação. Mas e se esse seu olhar clínico e essa sua percepção diferenciada pudessem ser usados para algo além de cavar o seu próprio isolamento? A tradução do gênio solitário para o colaborador útil. Você já se perguntou se o problema não é a sua visão de mundo, mas o que você faz com ela? Alfred Adler, em seu livro A Ciência de Viver, capítulo 11, argumenta que a genialidade sem utilidade social é apenas uma forma sofisticada de vaidade. Ter uma perspectiva única, perceber detalhes que outros ignoram ou sentir a vida com uma intensidade diferente são talentos brutos, mas eles só ganham valor real quando são traduzidos em contribuição. O gênio solitário é um arquétipo que usamos para glamourizar a nossa incapacidade de adaptação. A verdadeira transição prática de quem se sente diferente começa quando você para de usar sua percepção para se distanciar e começa a usá-la para servir ao grupo. Se você vê mais longe, ajude os outros a enxergar o caminho. Se você sente mais profundamente, use essa empatia para curar ou compreender quem está ao seu lado. Validar a sua diferença através da utilidade é o oposto de se anular. É dar um destino nobre à sua singularidade. Quando você se torna útil, o mundo para de ser um juiz hostil e passa a ser o palco da sua expressão. O isolamento morre no momento em que você percebe que a sua estranheza pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça de outra pessoa. Mas para que essa tradução aconteça, você precisa enfrentar os 3 grandes pilares que sustentam a vida humana e que o complexo de isolamento tenta desesperadamente evitar. O desafio das 3 tarefas sob a lente do isolamento.
Você já sentiu que as demandas básicas da vida, o trabalho, as amizades e o amor, são invasões à sua liberdade de ser quem você é? Alfred Adler, em seu livro O Sentido da Vida, capítulo 5, afirma que esses 3 pilares são as tarefas inevitáveis da existência humana, e é exatamente nelas que o complexo de isolamento revela sua face mais paralisante. Para quem se sente diferente de todos, o trabalho é visto como uma engrenagem opressora, a amizade como uma superficialidade cansativa e o amor como um risco de ser absorvido pelo outro. Você encara essas áreas como ameaças porque elas exigem o que você mais teme: a cooperação e a perda do controle sobre a sua imagem de exclusividade. Discutiremos aqui como o isolado sabota a própria carreira por não aceitar ordens de quem considera inferior, como esvazia o círculo de amigos por não tolerar divergências e como foge de relacionamentos profundos para não ter que negociar sua essência. A estratégia adleriana para renegociar esses contratos sociais não é mudar quem você é, mas mudar a finalidade da sua ação. Você pode ser um profissional com visão única sem ser um colega intratável. Pode ter amizades profundas, sem exigir que o outro seja o seu espelho. E pode amar, sem deixar de ser indivíduo. O segredo está em perceber que essas tarefas não são gaiolas, mas os únicos laboratórios onde a sua singularidade pode ser testada e validada. Se você foge das tarefas da vida, a sua diferença morre com você em um vácuo de utilidade. Mas como começar a mudar um mapa mental que parece gravado em pedra desde a sua infância? A reconstrução do protótipo social. Você já percebeu que a sua mente funciona como um GPS viciado que sempre recalcula a rota para o mesmo destino de isolamento? Alfred Adler, em seu livro A Ciência da Natureza Humana, capítulo 13, explica que o nosso protótipo social é o mapa mental que dita como o mundo funciona e qual o nosso papel nele. Se o seu mapa diz que as pessoas são hostis, superficiais ou incapazes de te entender, você passará a vida inteira encontrando evidências que confirmem essa teoria. Para mudar isso, você não precisa de um novo mundo, mas de uma nova forma de caminhar nele. Abordaremos agora a técnica de atualização desse protótipo através de pequenas experiências sociais controladas. O objetivo é desmentir a crença de que você é incompatível com o coletivo. Comece com micro-interações. Um comentário genuíno no trabalho, uma conversa de 5 minutos sobre um tema comum, ou o simples ato de ouvir alguém sem a intenção de julgá-lo pela sua lógica privada. Cada vez que você se conecta com sucesso, o seu mapa mental sofre uma pequena fissura, deixando a luz da realidade entrar. Você descobrirá que a maioria das pessoas não está interessada em te julgar ou te rotular, mas sim em encontrar pontos de contato. A reconstrução do protótipo social exige a humildade de admitir que a sua visão de mundo estava incompleta. Ao realizar esses experimentos, você percebe que a barreira entre o eu e o nós é muito mais fina do que a sua ansiedade costuma sugerir. O que acontece quando você para de lutar contra a corrente e percebe que o seu desejo de pertencer é, na verdade, a sua maior força criativa? A vontade de pertencer como força criativa. Você já sentiu que, no fundo de toda a sua armadura de isolamento, existe um desejo desesperado de ser aceito e compreendido? Alfred Adler, em seu livro A Ciência de Viver, capítulo 14, defende que a vontade de pertencer não é um sinal de fraqueza ou de conformismo, mas o motor principal da evolução humana. O ser humano é um animal social, e a nossa genialidade só floresce quando encontra um canal de expressão que beneficie o outro. Discutiremos aqui como o seu sentimento de diferença pode deixar de ser uma barreira para se tornar o combustível da sua criatividade. Quando você para de lutar contra o grupo e começa a criar para o grupo, a sua singularidade ganha uma função. A verdadeira inovação, a arte profunda e as grandes soluções surgem de mentes que veem o mundo de forma diferente, mas que possuem a coragem de traduzir essa visão em algo que o coletivo consiga abraçar. Se você se sente um estranho, use essa perspectiva de fora da caixa para resolver problemas que os outros nem percebem. A sua sensibilidade, que antes servia apenas para te isolar em um casulo de dor, pode agora ser a ferramenta para criar beleza ou ordem no caos alheio. O pertencimento não significa se tornar igual aos outros, mas descobrir como a sua peça única se encaixa no grande mosaico da humanidade. A ironia final de Adler é que o maior ato de rebeldia e originalidade não é se afastar da sociedade, mas encontrar uma maneira única de ser útil a ela, o que nos leva ao momento em que as paredes da sua ilha finalmente começam a desmoronar. O fim da ilha, o despertar para o destino comum.
Chegamos ao ponto onde a névoa da sua exclusividade finalmente se dissipa para revelar uma verdade avassaladora. A sensação de ser diferente de todos é a maior e mais compartilhada ilusão da mente humana. Alfred Adler, em sua obra fundamental O Sentido da Vida, capítulo final, nos conduz ao entendimento de que esse exato sentimento de isolamento é o que nos torna iguais a todos os outros que, neste exato momento, também se sentem sozinhos em suas próprias multidões. Você não é uma anomalia no sistema. Você é uma parte vibrante e essencial de uma tapeçaria que só faz sentido quando as linhas se cruzam. O complexo de isolamento morre quando você decide derrubar os muros da sua lógica privada e aceita o convite para ocupar o lugar que sempre foi seu na história da humanidade. A sua singularidade não foi dada a você para que você se escondesse em um pedestal de incompreensão, mas para que você servisse de ponte, de espelho ou de farol para aqueles que ainda estão perdidos no próprio exílio. Finalmente, compreenda que o mundo não exige que você se anule para pertencer. Ele exige que você tenha a coragem de ser quem é, mas com a mão estendida para o próximo. Ao abandonar a proteção da sua ilha, você não perde a sua essência. Você ganha um destino comum. A vida deixa de ser um peso para se tornar uma obra de arte coletiva, onde a sua voz única só encontra a verdadeira harmonia quando se junta ao coro de todos os outros seres imperfeitos, comuns e maravilhosamente humanos que caminham ao seu lado. O exílio acabou. Bem-vindo de volta ao mundo.